Você já teve aquele instante em que a vida parece prender a respiração? Aquele momento em que tudo fica tão silencioso que você quase ouve o destino abrindo uma porta. Naquela véspera de Natal, foi exatamente assim que eu me senti. E olha, se alguém tivesse me dito que, na minha última noite como governanta na mansão do homem mais poderoso da cidade, eu ouviria a filha surda dele pronunciar a palavra mamãe, eu teria rido. Um riso cansado, desses que escondem mais história do que som. Mas é por isso que eu preciso começar essa narrativa do começo, ou, pelo menos, do ponto onde eu percebi que nada seria como antes. Eu estava na cozinha, limpando a última bandeja de prata. A casa estava silenciosa, daquele jeito silencioso que só casas muito grandes conseguem ser. E foi aí que pensei, quase falando sozinha. Engraçado, última noite, hein? Depois de amanhã. Tudo acaba. Eu devia estar aliviada. Qualquer pessoa no meu lugar estaria. Foram 7 anos servindo naquela casa enorme, convivendo com rotinas impecáveis, movimentos calculados, protocolos que mais pareciam coreografias. Mas a verdade é que eu carregava algo apertado no peito. Um misto de saudade antes da hora, medo do futuro e uma sensação estranha de que algo faltava se resolver ali. Na mansão, tudo parecia sempre grande demais. O silêncio, os corredores, até as expectativas. E se havia alguém que carregava expectativas maiores que qualquer sala daquela casa, era ele, Augusto Ribeiro, o bilionário famoso por transformar qualquer empresa quebrada em ouro. Mas, naquela noite, ele não era um homem de negócios. Era só um pai. Um pai desesperado tentando convencer a si mesmo de que estava fazendo tudo certo. E eu era a única que tinha visto os dois lados dele. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que estava prestes a acontecer. Eu deixei a bandeja secar e senti um arrepio estranho na nuca. E isso sempre significava que algo estava para acontecer. Desde criança, tenho essa intuição que aparece do nada, como uma mão invisível puxando o fio lá dentro da alma. Foi aí que ouvi o som. Bem baixinho. Passos pequenos. Passos que eu reconheceria até de olhos fechados. Era Lia. A menininha que me ensinou mais sobre amor e silêncio do que qualquer livro conseguiria. A criança que chegará ao mundo com uma perda auditiva profunda e que, mesmo assim, tinha uma força, meu Deus. Uma força que só quem vive na escuridão e ainda assim procura luz pode ter. Ela apareceu na porta da cozinha, segurando o ursinho de pelúcia que eu mesma costurei quando ela completou 4 anos. E sorriu. Aqueles sorrisos que não têm som, mas têm mundo. Lia. Falei baixinho. Como quem fala para não quebrar um feitiço. Você não devia estar acordada, meu amor. Ela balançou a cabeça e caminhou até mim, arrastando as meias no chão frio. Eu me abaixei e ela tocou meu rosto com as 2 mãos, como sempre fazia para sentir o que eu estava dizendo. Era assim que ela se conectava, pelo toque, pelo movimento, pela vibração. Eu respirei fundo, tentando não pensar que aquela seria talvez a última vez que aquele gesto aconteceria entre nós. E aí ela apontou para a árvore de Natal, lá na sala. As luzes estavam fracas, prontas para serem desligadas. E, por algum motivo, aquilo pareceu deixá-la inquieta. Quer ver as luzes antes de dormir? Perguntei devagar. Ela assentiu, com o mesmo entusiasmo silencioso que tinha desde pequena. Peguei sua mão. Quente, pequena, confiante, e fomos juntas até a sala. A árvore brilhava com aquele tom dourado que deixa tudo mais suave, mais doce. Era quase como se dissesse: fica, só mais um pouco, não vai ainda. E foi quando eu percebi que estava prestes a chorar. Engoli seco. Eu tinha tomado a decisão de ir embora. Ninguém tinha me obrigado, mas aquilo não fazia doer menos. E antes que eu me entregasse ao pensamento, senti um movimento atrás de nós. Era Augusto. Ele estava parado na porta da sala como se tivesse ouvido algo impossível, mas que ele jurava ter ouvido. Lia, ele disse, num sussurro rouco. Ela virou. Sorriu para ele. E aí? Algo aconteceu. Algo que, até hoje, ainda me arrepia inteira. Lia abriu a boca para tentar reproduzir um som. Um som que eu já tinha visto ela tentar 1000 vezes, mas dessa vez tinha algo diferente. Ela colocou a mãozinha no peito, respirou fundo e olhou para mim primeiro, como se quisesse ter certeza de que eu estava com ela naquele momento.
Depois olhou para o pai. E por um instante, eu juro que até as luzes da árvore pareceram parar de piscar. E então, mãe, eu senti minhas pernas falharem. Augusto levou a mão à boca, completamente sem reação. Nunca vi um homem tão poderoso parecer tão pequeno diante de uma palavra. Ela tentou de novo. Mãe. E aí o mundo. O mundo simplesmente desabou dentro de mim. Porque Lia nunca tinha falado aquela palavra antes. Porque a palavra mamãe não pertencia a mim. Porque ela nunca soube quem era a mãe. Porque Augusto nunca contou. Porque eu era só a governanta, mas de algum jeito, na cabeça daquela menina, eu era mais. Eu era o colo. Eu era o toque. Eu era a calma no meio do silêncio dela. E naquele instante, eu percebi que a história que eu achava que estava terminando, estava só começando. Mas antes de eu poder reagir, antes de qualquer coisa fazer sentido, algo ainda mais inesperado aconteceu. Augusto deu 2 passos à frente, com os olhos brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto, e disse algo que mudou completamente a direção daquele momento e de toda a minha vida. Eu não sei dizer exatamente quanto tempo fiquei sem respirar. Talvez alguns segundos. Talvez uma vida inteira. Porque quando Augusto deu aqueles 2 passos em minha direção, com o rosto completamente transformado, eu senti como se estivesse vendo um homem que eu não conhecia. Não o bilionário. Não o chefe. Não o homem frio, meticuloso e sempre 2 passos à frente de qualquer situação. Era só um pai. Um pai que ouviu a filha surda pronunciar uma palavra que não deveria existir naquela casa. Ela falou. Ele sussurrou, como se tivesse medo de espantar o milagre. Eu senti Lia segurando minha mão com força. Como se dissesse, não solta. E eu não soltei. Ela parecia orgulhosa, feliz, vibrando por dentro. E não sei se era o brilho da árvore refletindo nos olhos dela ou se era algo mais profundo, mas havia algo ali que fazia tudo parecer sagrado. Augusto, eu comecei, sem saber ao certo o que estava tentando dizer. Foi só um som. Ela ainda está aprendendo, mas ele não estava ouvindo. Estava olhando para a filha como se estivesse vendo o próprio coração fora do peito. Lia, ele sussurrou outra vez. Você disse mamãe? A palavra pairou no ar. Eu senti como se tivesse levado um golpe. Essa palavra nunca existiu na rotina daquela casa. Nunca foi usada. Nunca foi explicada. Nunca foi permitida. Era como um fantasma que todos fingiam não ver. Lia não entendeu a reação dele. Só sorriu. E se aproximou, tocando o rosto do pai do mesmo jeito que fazia comigo. Ele desabou. Não com lágrimas. Augusto nunca derramava lágrimas. Mas no silêncio dele, no olhar perdido, na respiração que falhou, no jeito como ele apoiou as mãos nos joelhos, como se precisasse de algo para não cair. Eu senti uma fisgada no peito, algo entre dor e culpa, como se eu tivesse invadido um espaço que não me pertencia, mesmo sem ter feito nada. Porque naquele instante ficou evidente, na mente daquela criança, de alguma forma, eu ocupava o espaço de uma mãe. Mas por quê? Antes que eu pudesse pensar mais, Augusto ergueu o rosto e me encarou. E naquele olhar havia tanta coisa misturada que eu não sabia decifrar. Raiva, medo, alívio, ciúme, dor antiga, ou todas as coisas ao mesmo tempo. Ele abriu a boca. Fechou. Tentou falar de novo. Então, a culpa é minha, ele disse, quase num sussurro. Aquilo me pegou completamente desprevenida. Como assim? Perguntei, automaticamente. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar num oceano escuro. Eu devia ter contado antes, murmurou, sobre a mãe dela, sobre tudo. Minha garganta secou. Eu sempre soube, todos sabiam, que havia um segredo ali, algo pesado, algo que ele nunca deixava tocar. Mas ouvir ele dizer aquilo, naquela noite específica, com a filha olhando para nós como se fosse parte de algo importante. Foi demais. Eu senti o coração disparar, como se tivesse sido puxado para um lugar que eu jamais imaginei entrar. Augusto, tentei dizer, você não precisa. Preciso sim. Ele me interrompeu, com a voz firme, porque você vai embora amanhã. E eu não posso deixar você sair desta casa carregando algo que não é seu para carregar.
Lia percebeu a tensão. Ficou quieta, apertando meu dedo com a mãozinha pequena, sempre sensível às mudanças invisíveis. Eu me agachei para ficar da altura dela. Está tudo bem, meu amor, sussurrei, para que ela pudesse sentir a vibração na minha garganta. O papai só está conversando. Nada vai acontecer. Ela encostou a testa na minha. E nesse gesto, terno e simples, eu senti a pontada da despedida que estava por vir. E então, quando me levantei, Augusto deu alguns passos para trás, fez algo que eu nunca tinha visto. Ele pediu, com o olhar, para que eu seguisse até o corredor lateral. Não era uma ordem, era um pedido, de um homem que carregava um segredo pesado demais. Eu o segui. O corredor parecia mais comprido naquela noite, como se a casa inteira estivesse segurando o ar, esperando o que estava prestes a acontecer. E então, quando paramos perto da janela grande, aquela de vidro grosso, que dava para o jardim iluminado, ele colocou as mãos nos bolsos, como quem tenta se proteger do próprio passado. Eu nunca falei sobre a mãe dela por quê. Ele começou, olhando para o chão. Porque não sei como falar. Eu não respondi. Só fiquei ali, esperando. De um jeito que parecia silencioso, mas se também dizia vai, eu aguento. Ele respirou fundo. Ela não morreu como eu deixei todo mundo acreditar. Meu coração falhou um compasso. Como assim? Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo quebrado ali. Ela não suportou. Ele disse, baixinho, não suportou saber que a filha teria uma deficiência tão severa. Não suportou a pressão. Não suportou a culpa que ela mesma inventou. E então, ela foi embora. Eu senti o impacto dessas palavras como um golpe no estômago. Eu engoli seco. Você criou a Lia sozinho. Ele assentiu. E eu escondi tudo. Porque eu tinha vergonha. Vergonha? Repeti. Surpresa. Ele passou a mão pelos cabelos, num gesto cansado. Vergonha de não ter conseguido salvá-la. Vergonha de não ser suficiente. Vergonha de ter fracassado como marido, como homem, como pai. A confissão ficou suspensa no ar, pesada, crua, humana. E, pela primeira vez em 7 anos, eu vi Augusto como alguém quebrado, não como alguém poderoso. Ele continuou. Eu escondi a história. Nunca mostrei fotos. Nunca falei o nome dela. Nunca deixei ninguém mencionar a palavra mãe dentro dessa casa. Eu simplesmente apaguei. Eu engoli seco. Tudo fez sentido naquele instante. O silêncio, a ausência de fotos, a proibição velada, as expressões duras quando o assunto se aproximava. E agora, ele concluiu, com a voz falhando pela primeira vez, minha filha olha para você e diz, mamãe. Aquela frase doeu como se tivesse sido dita para dentro de mim. Eu senti o peito apertar de um jeito tão profundo que precisei apoiar a mão na janela atrás de mim. Augusto, eu disse, tentando achar palavras, eu nunca incentivei isso. Eu nunca. Eu sei. Ele me cortou suavemente. Eu sei que não. E é por isso que dói mais. Porque, mesmo sem tentar, você foi o que ela precisava. E eu não fui. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. E então, ele fez a pergunta que eu jamais imaginei ouvir. Você ainda vai embora amanhã? Eu senti o ar sumir. Essa era a pergunta que eu esperava que ele fizesse. E também a que eu temia. Porque a resposta não era simples. Não era assim. Não era não. Era algo entre o que eu queria e o que eu precisava fazer. E quando abri a boca para responder, nós ouvimos um som. Um som que não devia existir naquela casa. Um som que não vinha de Lia. E que, por isso mesmo, gelou o sangue nas minhas veias. Eu nunca vou esquecer aquele som. Porque naquela casa onde até as memórias pareciam andar na ponta dos pés, qualquer ruído fora do normal tinha peso. Mas aquele era diferente. Era o som suave de uma porta sendo fechada no andar de cima. Uma porta que eu sabia que não estava aberta. Uma porta que não deveria ser tocada por ninguém. Uma porta que ficava no corredor onde só Augusto entrava. Eu olhei para ele imediatamente. E o que vi no rosto dele não era surpresa. Era medo. Medo real. Você ouviu? Perguntei, num sussurro instintivo. Ele não respondeu de imediato. Só permaneceu ali, parado,
olhando para o topo da escada como se estivesse vendo o fantasma que ele esperava há anos, mas que ainda assim não queria encontrar. Fica aqui, ele disse, com a voz tensa. Não, eu vou com você, respondi antes de pensar. Não, ele repetiu, mais firme. Pode ser perigoso. Eu nunca tinha visto Augusto usar a palavra perigoso dentro da própria casa. Nunca. Isso fez minhas costas arrepiarem. Mas antes que pudéssemos discutir, ouvimos outro som. Passos. Um passo. Depois outro. Depois o ranger baixo do piso antigo. Não pode ser. Augusto murmurou. Eu engoli seco. A porta estava trancada? Perguntei. Estava. Ele respondeu, sem desviar o olhar. E a chave está comigo. Foi aí que algo dentro de mim gelou. Porque aquela porta, no fim do corredor do andar superior, guardava algo que eu nunca tinha visto, mas que sempre senti. Era uma presença, uma ausência, uma história que ele nunca contou completamente. Augusto, eu disse, já incapaz de esconder o medo, tem alguém lá em cima. Ele passou a mão no rosto, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Depois respirou fundo, tomou coragem e começou a subir as escadas. Eu segui, apesar da proibição. A cada degrau, meu coração batia mais forte. A casa parecia mudar de temperatura. O silêncio parecia mais pesado. E então, quando chegamos ao corredor, vimos algo impossível. A porta estava entreaberta. Lentamente, como se tivesse sido empurrada com cuidado. Como se alguém estivesse lá dentro, esperando que entrássemos. Augusto parou. Isso não pode estar acontecendo, ele sussurrou. Eu já estava com a garganta seca demais para responder. Ele empurrou a porta. E o que vimos lá dentro? Bem, foi ali que eu entendi que havia muito sobre aquela casa e sobre aquela família que eu não sabia. O quarto estava completamente diferente desde a última vez que eu tinha visto pela fresta, anos antes. Não havia poeira. Não havia sinal de abandono. Pelo contrário, parecia que alguém tinha estado ali recentemente. Muito recentemente. A cama estava arrumada. Os livros estavam organizados. A janela estava destrancada. E havia um cheiro leve de perfume no ar. Um perfume doce, floral. De mulher. Eu vi o rosto de Augusto empalidecer. Esse quarto, eu murmurei. Augusto, quem? É dela. Ele respondeu, num fio de voz. Da mãe da Lia? Perguntei, quase sem acreditar. Ele assentiu, sem tirar os olhos do ambiente. Eu fechei esse quarto no dia em que ela foi embora. Ele disse, nunca mais entrei. Nunca deixei ninguém entrar. Olhei ao redor outra vez. Nada ali parecia abandonado há 7 anos. Augusto, sussurrei, tem alguém usando esse quarto. Ele passou a mão pelo cabelo, desesperado. Eu sei, mas você não deveria saber. Eu disse, baixo, é isso que está te deixando assim, não é? Ele assentiu de novo. Você acha que ela voltou? Perguntei, com a voz tremendo. Não sei, ele respondeu, sincero, mas se voltou. Por que não falou comigo? Por que não falou com a filha? Por que se esconde? Eu olhei para a janela aberta. Talvez ela nunca tenha ido tão longe quanto você pensou. Arrisquei. Talvez ela só tenha ido para algum lugar dentro de si mesma. Ele me olhou de um jeito estranho, como se minhas palavras fossem verdade demais para serem aceitas. Foi então que algo brilhou no chão perto da cama. Um sapatinho de criança. Eu o peguei devagar. Era minúsculo, branco, com um laço delicado. Isso não é da Lia, eu disse, confusa. Não. Augusto confirmou. Esse é de antes. De antes. A palavra ficou pesada no ar. De antes da surdez. De antes do abandono. De antes que quer que tenha acontecido à mãe dela. Eu olhei de novo para o quarto, para a cama arrumada, o perfume recente, o silêncio vivo, e senti um arrepio na espinha. Ela esteve aqui hoje, eu disse, finalmente, Augusto, ela esteve aqui hoje. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. Eu preciso ver as câmeras, disse, decidido. As câmeras não pegam esse corredor. Lembrei, você as desligou depois que a Lia nasceu. Ele empalideceu. Elas ainda estão desligadas. Ele murmurou. Eu nunca liguei de novo. E foi aí que entendemos a gravidade do que estava acontecendo.
Alguém havia entrado na casa. Alguém havia subido até o quarto abandonado da mulher que marcou para sempre a vida de Augusto e Lia. Alguém havia usado o espaço, limpado, se movimentado e saído sem ser visto. Ou pior, alguém ainda estava ali dentro. E foi exatamente nesse instante, quando viramos em direção à porta para verificar o corredor, que ouvimos outro som. Baixinho, quase inaudível, mas inconfundível. Um choro, de mulher, no fim do corredor. E foi ali, naquele corredor estreito e mal iluminado, que nossa noite deixou de ser apenas misteriosa. Passou a ser perigosa, porque o choro não era de dor. Era de alguém que estava chamando, chamando por alguém específico, chamando por mim. Aquele choro, ainda hoje, quando penso nele, sinto a mesma fisgada gelada subindo pela espinha. Era um choro baixo, contido, mas cheio de algo que eu não sabia nomear. Não era desespero, não era dor, era reconhecimento. Como se aquela voz me conhecesse profundamente, talvez mais do que eu conhecia a mim mesma. Eu senti Augusto ficar rígido ao meu lado. Ele prendeu a respiração, os punhos fechados, o corpo inteiro tenso como uma corda prestes a arrebentar. Você ouviu isso? Ele perguntou, mas a resposta era óbvia. Eu apenas assenti. O corredor diante de nós estava escuro, iluminado apenas pelas luzes distantes da escada. A casa inteira parecia ter se encolhido em silêncio, como se estivesse esperando que tomássemos a próxima decisão. Fique aqui, Augusto disse de novo, mas eu dei um passo à frente sem hesitar. Não, respondi, eu vou ver. É perigoso. Eu sei. Ele tentou me impedir com o olhar, mas havia algo mais forte dentro de mim. Uma sensação que eu não conseguia ignorar, como se aquele choro realmente, de algum jeito, estivesse me chamando. Eu comecei a caminhar devagar pelo corredor. O ar parecia mais frio conforme eu avançava, mas não do tipo físico. Era outra coisa. Era como se aquelas paredes guardassem memórias que nunca me contaram, memórias que agora estavam batendo a superfície. No fundo do corredor havia uma porta entreaberta. Uma luz fraca vinha do interior. E o choro estava lá. Eu parei a poucos passos da porta. Respirei fundo e abri devagar. O quarto estava vazio, completamente vazio. Nenhum sinal de alguém, nenhum movimento, nenhuma sombra. E, no entanto, a sensação de presença era tão forte que meu corpo inteiro se arrepiou. O choro tinha vindo dali. Eu tinha certeza absoluta. Mas agora, o silêncio era tão absoluto quanto impossível. Tem alguém? Perguntei, sentindo minha própria voz tremer. Nada. Eu ouvi você. Continuei. Não precisa se esconder. Silêncio. Mas então notei algo. Uma caixa de música. Pequena. Antiga. De madeira escura. Com detalhes dourados. Eu nunca tinha visto aquela caixa na casa antes. E, ao mesmo tempo, parecia estranhamente familiar. Como se eu já tivesse tocado nela, não na vida real, mas em algum sonho antigo, esquecido. Me aproximei devagar. A tampa estava entreaberta. Meu coração começou a bater mais rápido. Quando toquei a tampa para abrir completamente, a caixa tocou. Uma melodia suave, doce, triste. E então, uma voz. Mas não era um choro. Era um sussurro. Um sussurro tão baixo que parecia vir de dentro da minha mente. Meu nome. Sussurraram meu nome. Eu dei um passo para trás, o coração disparado. O que foi? Augusto entrou rápido, percebendo meu susto. Ela. Minha voz falhou. Augusto. Alguém sussurrou meu nome. Ele olhou a caixa de música e empalideceu de um jeito que eu nunca tinha visto. Eu conheço isso, ele murmurou. A caixa? Não. Ele balançou a cabeça. A música. Eu fiquei esperando. Era a música que ela cantava para Lia quando estava grávida. Ele disse, devagar, a única coisa que acalmava bebê quando chutava demais. Era da mãe dela. Tudo dentro de mim ficou gelado. Augusto, essa caixa estava tocando sozinha. Isso não é possível. Eu sei que não é. E ainda assim, aconteceu. Ele olhou para mim por um instante longo, como se estivesse tentando juntar peças que nunca encaixaram antes. Tem algo muito errado aqui, ele disse. Eu também acho,
Respondi. E não é só sobre o quarto arrumado, ou a porta aberta, ou os passos. Augusto, alguém esteve aqui e deixou isso para mim. Ele franziu a testa. Por que deixaria para você? Eu não tinha resposta. Mas antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, ouvimos outro som vindo do andar de baixo. Dessa vez, reconheci na hora. Lia. E ela estava chorando. Um choro diferente daquele que ouvimos no corredor. Um choro urgente. Eu e Augusto nos entreolhamos e corremos. Descemos as escadas quase tropeçando, o coração na garganta. Lia estava na sala, perto da árvore de Natal. E quando a vimos, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Ela estava com uma expressão de medo profundo. Um medo que eu jamais vi nela, nem quando era menor e sentia o mundo muito maior do que ela. Ela apontava para a porta da entrada. Eu me ajoelhei, segurando os ombros dela. O que foi? Perguntei, devagar, para que ela lesse meus lábios. Ela tremia. Apontou de novo, para a porta, e então fez um gesto que eu conhecia bem. O gesto de alguém entrando. Alguém desconhecido. Alguém que ela viu. Augusto foi até a porta na mesma hora. Abriu. Olhou para fora. E então congelou. Eu senti o ar ao meu redor desaparecer, porque do lado de fora, no tapete da entrada, havia algo deixado cuidadosamente. Um envelope branco, com o meu nome escrito. A caligrafia era bonita, delicada, feminina. Eu me levantei devagar, com as pernas tremendo. Peguei o envelope, e quando virei para Augusto, o medo no rosto dele não se parecia com o de um homem assustado. Parecia o de alguém que reconhecia um fantasma. Essa letra, ele disse, quase sem voz, é dela. Um peso imenso caiu sobre nós. Porque isso significava uma única coisa. Ela não estava desaparecida. Ela não estava longe. Ela não estava morta. Ela estava aqui. E, por algum motivo que eu ainda não conseguia compreender, ela estava procurando por mim. Eu nunca vou esquecer o cheiro daquela noite. Canela, manteiga quente e aquele perfume suave das flores que a menina gostava de tocar na estufa. Era como se tudo conspirasse para me lembrar, o tempo todo, que aquele era meu último Natal naquela casa. Meu último dia como governanta. E, por algum motivo que eu não entendia na hora, meu coração pesava como se estivesse sendo empurrado para um destino que eu não podia evitar. Uma mistura de despedida e pressentimento. Eu tinha passado a tarde inteira ajudando a montar a mesa. Não porque precisasse, eles tinham gente para isso, mas porque eu queria. Eu sempre quis fazer a ceia parecer um abraço, algo que fizesse a família se sentir segura. Mesmo que eles, naquela casa enorme e silenciosa, raramente parecessem uma família. E naquele ano, tudo estava mais diferente ainda. O pai, o bilionário, sempre ocupado, parecia ainda mais tenso. Ele mal falava, só andava de um lado para o outro com o celular colado ao ouvido. E a menina estava mais agitada, mais inquieta, como se soubesse que algo estava para acontecer. Eu observava ela enquanto colocava as últimas velas na mesa. Ela me seguia com um olhar atento, como sempre fazia. E quando percebia que eu a via, ela sorria com aquele sorrisinho torto de quem tenta esconder a ansiedade. Eu respondi com outro sorriso, mas, por dentro, eu já estava quebrada. Amanhã eu iria embora. E ela sabia. Talvez não com palavras, porque palavras não eram seu mundo, mas com o corpo, com o olhar, com algo que vai além de qualquer idioma. O pai dela me chamou no corredor e me perguntou: "Você tem certeza que quer ir?" E eu respondi que sim. Mas menti. Eu não queria ir. Eu só achava que era o certo. Eu não pertencia àquele lugar. Eu não era da família. E, apesar de amar aquela menina como se fosse minha, eu sabia que meu tempo ali tinha acabado. Pelo menos, era o que eu acreditava. Porque nada me preparou para o que iria acontecer naquela noite. Nada. Quando terminei de arrumar a mesa, fui buscá-la no quarto. Ela estava sentada no chão, com um livro de figuras no colo, passando os dedos sobre cada página como se estivesse sentindo o mundo com a ponta dos dedos. Aproximei devagar, e ela levantou os olhos para mim. E, eu juro, eu senti um aperto tão forte no peito que precisei respirar fundo. Era a minha última vez indo buscá-la assim.
A última vez segurando a mão pequena dela para caminhar até a mesa. A última vez dizendo boa noite. E eu nem sabia se ela lembraria de mim no futuro. Toquei suavemente o ombro dela. Ela levantou, pegou minha mão e caminhamos pela casa iluminada. As luzes piscaram nas paredes como se anunciassem algo que eu não entendia. A ceia estava pronta. O pai já estava sentado à mesa, mas distante, perdido em pensamentos. Ele fingia estar presente, mas nunca estava de verdade. Nós nos sentamos, eu ao lado dela, como sempre. Ela não comia direito quando eu não estava perto. E ele sabia disso. Por isso nunca reclamou da minha presença na mesa nessas noites especiais. No entanto, naquela noite, algo diferente pairava no ar. Ela olhava para mim e depois para ele. Para mim, para ele, como se comparasse, como se tentasse conectar algo em sua mente. Eu toquei o pulso dela, devagar. Era nosso jeito silencioso de dizer: está tudo bem, eu estou aqui. O pai observou, mas, como sempre, não entendeu. A ceia começou. Ou melhor, nós fingimos que começou. A comida estava na mesa, mas ninguém parecia realmente comer, até que a menina soltou minha mão e bateu de leve na mesa, chamando minha atenção. Depois bateu mais forte, chamando a atenção dele. E então ela levantou, ficou em pé na cadeira e olhou para nós dois, como se estivesse se preparando para algo enorme, algo que exigia coragem. Eu senti minha respiração travar. Ela nunca fazia isso. Nunca. O pai levantou os olhos, confuso. O que foi? Ela não podia ouvir a pergunta, mas entendeu o olhar. E então, ela me apontou. Depois apontou para o próprio peito. Depois moveu os lábios. Mudamente, devagar, como quem testa uma palavra dentro da boca pela primeira vez. Eu achei que ela só estivesse brincando, imitando, tentando ler meus lábios, como sempre fazia. Mas não. Ela abriu a boca e saiu som. Saíram sílabas. Saíram palavras. A primeira vez em toda a vida dela. Eu ouvi. O pai ouviu. O mundo inteiro ouviria, se estivesse ali. E ela disse, com a voz frágil, arranhada, mas verdadeira: Mãe. Eu senti como se o chão desaparecesse, como se o tempo tivesse parado, como se meu coração fosse ser arrancado do peito. O pai congelou. Ele ergueu a cabeça lentamente, como se tivesse levado um soco. E ela repetiu, agora com mais certeza, apontando para mim: Mamãe. Eu não consegui falar. Nada. O ar sumiu. As lágrimas vieram antes das palavras. E foi aí que notei que o pai dela estava chorando também. Mas não eram lágrimas silenciosas. Ele desabou, como se anos de culpa estivessem caindo de uma vez. E a menina, sem entender os motivos, apenas sorriu, como se tivesse entregado o presente de Natal mais precioso do mundo. E tinha aquela palavra, aquela pequena palavra, mudava tudo. E naquele instante, naquela mesa de Natal, eu entendi que o destino ainda não tinha acabado comigo naquela casa, muito menos com ela. Eu ainda estava sentada, mas parecia que meu corpo tinha perdido toda a força. Era como se a palavra dela tivesse atravessado cada camada da minha alma e parado ali, num lugar mais sensível, mais vulnerável. Mamãe. Eu repetia essa palavra dentro de mim, como um eco que não queria ir embora. Era doce, era suave e, ao mesmo tempo, era devastadora, porque eu sabia que não podia ser verdade. Eu não era a mãe dela, mas, naquele instante, meu coração não parecia se importar com a lógica. O pai dela continuava em pé, com a mão sobre a boca, tentando processar tudo. Ele tremia, de emoção, de choque, talvez até de arrependimento. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. Nunca. A menina ainda estava em pé na cadeira, olhando para mim como quem aguarda uma resposta, um sinal, um gesto. Ela passou a mãozinha na minha bochecha, do jeitinho dela, como quem diz: eu te escolhi. E eu senti que se eu não dissesse alguma coisa, se eu não fizesse algum movimento, eu iria explodir por dentro. Então, com a voz falhando, eu consegui soltar: meu amor. Mas eu não consegui continuar. A palavra mamãe
Ainda estava presa no meu peito, se debatendo como um pássaro tentando fugir. A menina me abraçou, e foi quando eu percebi que as mãozinhas dela estavam geladas. O corpo pequeno tremia, não de medo, mas de emoção. Ela sabia que tinha feito algo grandioso. Sabia que tinha quebrado uma barreira. Sabia que tinha falado, e que aquela palavra tinha um peso gigante. O pai dela deu 2 passos na nossa direção. Era como se ele estivesse andando em câmera lenta. E, quando finalmente chegou perto, ele sussurrou para mim, com os olhos vermelhos. Ela nunca falou antes. Eu balancei a cabeça devagar. Eu sabia. Eu estava lá em todas as tentativas, em todas as frustrações, em cada silêncio. Ele passou a mão no cabelo da filha e tentou sorrir, mas o sorriso que saiu foi torto, quebrado, cheio de dor. Ela chamou você. Eu fechei os olhos. Eu queria muito que ele não continuasse aquela frase, mas ele continuou. De mãe. A palavra ficou pairando no ar entre nós 3. Pesada, profunda, cheia de significado. Eu respirei fundo. O pai dela respirou fundo. A menina sorriu, porque não entendia o conflito, mas entendia o amor que enchia o espaço. Foi então que ele se afastou um pouco, como quem precisa se recompor, e disse com a voz rouca: a gente precisa conversar. Eu sabia que precisava. Eu sabia que aquela noite tinha mudado tudo, e que o que viria depois iria decidir o futuro de todo mundo ali. Mas antes mesmo de eu levantar da mesa, a menina segurou minha mão com força. Aquela força desesperada que as crianças usam quando sentem medo de perder alguém. Eu passei a mão no cabelo dela e sussurrei: eu já volto. Ela balançou a cabeça, mas não soltou minha mão. Então eu respirei fundo e tentei outra vez. Meu amor, eu prometo, eu já volto. Dessa vez, ela soltou, mas ficou olhando para mim como se estivesse tentando memorizar meu rosto. Eu e o pai dela caminhamos até o escritório. Aquele lugar sempre me fez sentir pequena. Era enorme, cheio de livros caros, quadros ainda mais caros, e um silêncio que parecia pesar mais que os móveis. Quando a porta se fechou atrás de nós, eu senti minhas mãos suarem. Ele parecia mais calmo, mas os olhos entregavam um turbilhão. Ele me encarou por alguns segundos, como se não soubesse por onde começar, e depois soltou, quase num sussurro: por que ela chamou você de mãe? A pergunta me atravessou, e eu respondi com a verdade: eu não sei. Ele apertou os lábios, como quem luta contra algo. Sabe? Sim. Balancei a cabeça. Eu não ensinei ela a dizer isso, se é isso que você está imaginando. Eu não pensei isso, ele respondeu na hora. E eu acreditei. Pela primeira vez, eu realmente acreditei nele. Ele passou a mão no rosto e acrescentou: mas ela sente você, de um jeito que eu nunca consegui. Aquilo me doeu. Como se ele tivesse me dado um presente que eu não podia aceitar. Ela te ama, eu disse baixinho. Ele deu uma risada curta, dolorida. Ama, mas não me escolheu. Aquilo não era verdade. Ele era o pai dela. Ela só tinha passado mais tempo comigo, mais carinho comigo, mais presença comigo. E, no silêncio dela, ela tinha encontrado em mim um lugar seguro. Mas eu sabia que aquela palavra, mamãe, ia mudar tudo. Eu sabia que ele estava com medo. Medo de perder a filha. Medo de perder o controle. Medo de perder a única pessoa que ele amava de verdade. Então eu disse a frase mais difícil da minha vida: eu vou embora amanhã. Ele fechou os olhos, como quem leva um golpe. Depois do que aconteceu hoje, justamente por causa disso. Você acha que fugir vai resolver? Não é fuga. É o certo. Ele deu um passo até mim. E quando abri os olhos de novo, havia algo lá que eu nunca tinha visto. Fragilidade, vulnerabilidade, medo. Você faz parte da vida dela. Eu balancei a cabeça. Eu sou só a governanta. Para ela, você não é só isso. Mas você é o pai. Ele suspirou profundamente. Depois caminhou até a janela e ficou olhando para a neve caindo do lado de fora. Sabe o que mais dói? Ele disse, sem me olhar. O quê? Eu sempre achei que ela nunca fosse falar. Eu dei um passo, depois outro, e disse a verdade mais pura que eu conseguia. Ela falou, porque se sentiu amada. Ele finalmente me olhou.
E eu percebi que aquilo mexia com ele mais do que qualquer dinheiro, qualquer empresa, qualquer número em qualquer conta bancária. Você acha que ela... Eu acho que ela encontrou a coragem que sempre teve. Por causa de você. Eu não respondi. Por quê? Se respondesse, eu iria desabar. E eu não podia desabar. Não naquela noite. Não na noite em que tudo estava prestes a mudar. E foi aí que ele disse uma frase que cortou o ar como uma lâmina. Eu não quero que você vá embora. Eu senti o chão balançar. E perguntei, com a voz mais fraca do que eu queria. Você está dizendo isso por causa dela? Ele hesitou. E esse segundo de hesitação, esse único segundo, falou mais do que qualquer resposta. Eu não sabia o que pensar. Não sabia se ele queria me manter por ela, ou por mim. E isso me assustava. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvimos passos correndo pelo corredor. Pequeninos, rápidos. A porta se abriu, e ela entrou correndo, com os braços abertos. Ela não estava chorando. Ela estava feliz, como se tivesse descoberto uma nova luz dentro dela. A menina pulou no meu colo. E, antes que eu pudesse respirar, ela encostou a testa na minha e murmurou, de novo, devagar, mas agora com mais confiança. Mamãe. E foi naquele instante, com ela nos meus braços, e ele assistindo, sem conseguir esconder o impacto, que eu entendi que nada, absolutamente nada, seria como antes. Nem para ela, nem para ele, nem para mim. Ela ainda estava no meu colo quando disse pela segunda vez, mamãe. Aquela palavra saiu mais clara, mais decidida, quase como se ela tivesse medo que, se não repetisse, tudo aquilo desaparecesse, como se estivesse selando algo. Eu senti um arrepio percorrer minha nuca. Era como se o destino tivesse parado ali, naquela sala, observando cada movimento, cada respiração, cada silêncio. E tudo em mim gritava que aquele momento não era um erro, não era um impulso, não era confusão. Era a verdade dela. E eu estava no meio dessa verdade, completamente tomada por ela. O pai dela se aproximou devagar. Ele parecia tão perdido quanto eu, tão vulnerável quanto ela. E, quando parou diante de nós, a menina estendeu a mão para ele também, convidando o pai para aquele espaço que, até então, parecia existir só entre eu e ela. Ele tocou a mãozinha dela, com uma delicadeza quase dolorosa. E, por alguns segundos, ficamos ali, nós três, conectados por algo que nenhum de nós sabia explicar, mas que todos sentíamos profundamente. Ele respirou fundo e disse, com a voz baixa, a gente precisa entender o que isso significa. Eu balancei a cabeça, mesmo sem ter a mínima ideia de como responder, porque aquilo significava muita coisa. Significava amor. Significava pertencimento. Significava uma ligação que eu jamais imaginei construir, mas também significava conflito, medo e uma pergunta que estava queimando dentro de mim. Será que isso era justo? Justo com ele? Com ela? Comigo? Eu não sabia. Eu só sabia que, naquele momento, ela parecia mais feliz do que em qualquer outra noite da vida. E como eu poderia ignorar isso? A menina passou os dedos no meu rosto, naquele gesto que era quase uma assinatura dela. Quando queria me dizer, fica. Quando queria me dizer, não vai agora. Ou quando só queria sentir se eu estava bem. Eu segurei a mãozinha dela e sussurrei. Eu estou aqui. E ela sorriu. Aquele sorriso tímido, torto, mas que sempre iluminava tudo. O pai dela sinalizou com a mão para que fossemos para a sala menor, onde havia um sofá confortável. Eu sentei com ela ainda no meu colo, e ele sentou na poltrona à nossa frente. O ar estava tão carregado que parecia que até os móveis estavam prendendo a respiração. Ele começou. Você tem ideia da importância disso? Eu respirei fundo. Tenho. Ela nunca falou. Nunca. Eu sei. E a primeira palavra dela foi mamãe. A forma como ele pronunciou aquela palavra tinha tudo: espanto, dor, encanto, insegurança e uma ponta de admiração. Eu apertei mais a menina contra mim, como se estivesse tentando protegê-la de qualquer coisa, até mesmo da intensidade daquele momento. Ele continuou. Eu não estou bravo. Não é isso. Eu encarei e vi que era verdade.
Ele não estava bravo. Ele estava perdido, profundamente perdido. Eu só. Ele fez uma pausa. Eu não sei o que fazer. Essa frase. Eu nunca imaginei ouvir isso daquele homem. Ele era o tipo de pessoa que sempre tinha uma resposta, sempre tinha um plano, sempre sabia o que precisava ser feito. Mas ali ele era só um pai assustado, tentando entender a filha, tentando entender a vida, tentando entender a mim. Eu tentei falar, mas a menina tocou meus lábios, como se dissesse para eu esperar. E então ela virou para o pai, o olhou com atenção, depois apontou para ele, depois para mim. Depois juntou as duas mãos, como se estivesse conectando duas partes. E depois voltou a me tocar. Aposto que, na mente dela, aquilo fazia todo sentido, porque no coração dela já estava tudo decidido. Ele interpretou o gesto como pôde. E foi aí que ele sussurrou. Ela está dizendo que somos uma família. Eu senti a garganta fechar. Porque, de certa forma, era isso. Era exatamente isso. Eu encostei a testa na dela e respirei. Eu precisava controlar as emoções, mas tudo parecia grande demais, forte demais, real demais. Ela se acomodou no meu colo, deitando a cabeça no meu peito com aquele suspiro que ela só fazia quando se sentia totalmente segura. E, quando olhei para o pai dela, ele estava observando isso com uma expressão quebrada, uma mistura de dor e gratidão, como se estivesse testemunhando algo lindo, e ao mesmo tempo sabendo que não fazia parte daquilo do jeito que gostaria. Ele passou a mão no cabelo, nervoso. Eu não sei como agir, ele confessou. Não sei qual é o próximo passo. Eu também não sabia. Ninguém sabia. Mas havia uma certeza que crescia dentro de mim, como uma chama silenciosa. Eu finalmente disse: ela precisa de nós dois. Ele ergueu os olhos. E eu continuei, porque era importante. Não como patrão e funcionária. Então, como o quê? Ele perguntou, com a voz baixa, quase temendo a resposta. E eu respondi com a verdade que doía e confortava ao mesmo tempo, como pessoas que ela ama. Foi simples, foi honesto e, pela primeira vez naquela noite, ele pareceu respirar um pouco melhor. Ele olhou para mim com um tipo de suavidade que eu nunca tinha visto e disse: você mudou a vida dela. Eu balancei a cabeça, emocionada. Ela mudou a minha primeiro. A menina, sem entender as palavras, entendeu o tom. E, como se quisesse reforçar tudo, ela levantou a cabeça, segurou meu rosto com as duas mãozinhas e disse de novo: mamãe. Mas dessa vez, ela disse olhando também para ele, como se estivesse apresentando, como se estivesse dizendo: essa é a minha mãe. E o pai dela, em vez de protestar, engoliu seco e sorriu. Um sorriso pequeno, dolorido, mas cheio de aceitação, talvez até de rendição. Foi naquele instante que percebi que, pela primeira vez desde que conheci, ele não estava tentando controlar nada. Ele estava permitindo, permitindo sentir, permitir que aquilo acontecesse, permitindo que a filha tivesse o que o coração dela sempre pediu. Ele levantou devagar, se aproximou e tocou o ombro da menina com carinho. Se ela te escolheu, ele disse baixinho, quem sou para negar? Eu senti o impacto daquelas palavras como um terremoto silencioso, porque ali, naquele momento, ele não estava falando só da menina, ele estava falando de mim, da minha presença, da minha importância, do meu lugar, um lugar que eu jamais imaginei ter. E com a voz baixa, quase um sussurro, ele completou: fica. Meu coração parou. Esse fica não era só profissional, não era só prático, não era só um pedido de patrão. Era algo muito mais profundo. Mas antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse pensar, a menina segurou minha mão, depois segurou a mão do pai e juntou as duas. Apertou, como se estivesse selando um pacto invisível. Eu senti os dedos dele tocarem os meus. E naquele simples toque havia tudo: medo, esperança, culpa, carinho e algo que eu ainda não sabia nomear. E ela, satisfeita com a união das nossas mãos, murmurou baixinho, com a voz arranhada, frágil, mas cheia de luz: família. E, naquele instante,
Eu soube que eu não tinha como ir embora. Não naquela noite. Não daquele destino. Não daquela menina. E, talvez, não daquele homem. Depois que ela juntou nossas mãos e disse família, o mundo pareceu parar. Não de um jeito dramático, mas de um jeito silencioso. Como se o tempo tivesse dado um passo para trás e dissesse: vocês lidem com isso agora. Eu senti os dedos dele tocando os meus, e não era só um toque. Não era casual. Não era acidental. Era um toque consciente, humano, afetado e cheio de significado. Ele parecia tão perdido quanto eu, talvez até mais, mas, pela primeira vez, ele não tentou esconder. E eu também não tinha como esconder nada. Aquela noite já tinha arrancado todas as minhas defesas, minhas barreiras, minhas explicações profissionais. Nada disso fazia sentido ali. A menina, satisfeita com o gesto que tinha criado, encostou a cabeça no meu ombro e segurou firme minha roupa, como se temesse que eu evaporasse. Eu senti aquela mãozinha pequena apertando meu peito, perto do coração, e suspirei. Como eu poderia ir embora depois disso? O pai dela soltou minha mão aos poucos, respeitando o momento. Mas o calor do toque ficou ali, queimando, me lembrando, me chamando. Ele se ajoelhou diante da filha, coisa que eu raramente vi ele fazer, e a olhou nos olhos com uma ternura quase desconcertante. Você sabe o que acabou de fazer? Ele perguntou com a voz embargada. Ela não ouviu, mas entendeu o olhar, e tocou o rosto dele com as duas mãos, igual fazia comigo quando queria dizer eu sinto você. Ele fechou os olhos com força, e respirou contra a palma da mão dela, como se estivesse absorvendo cada miligrama de afeto que recebia. E então, algo inesperado aconteceu. Ela abraçou o pai, do nada, sem aviso, sem hesitação, e ele desabou ali, de joelhos, segurando aquela filha como se estivesse recebendo-a de volta depois de anos perdido, como se ela tivesse finalmente atravessado alguma ponte invisível entre os dois. Eu observava, com o coração apertado, com lágrimas subindo, porque, no fundo, eu sempre quis isso. Sempre quis que eles se encontrassem mais profundamente, que ele fosse mais presente, que ela sentisse mais dele. E naquela noite, ela sentiu. Depois de alguns segundos, ou minutos, eu já não sabia medir, ela soltou do abraço e veio até mim de novo. Sentou no meu colo e segurou meu rosto entre as duas mãos, como se quisesse garantir que eu estava ali, que eu não ia sumir, que eu não ia deixá-la. Eu alisei os cabelos dela e sussurrei. Eu não vou, eu prometo. Mas a verdade é que eu ainda não tinha decidido nada. Eu só sabia o que meu coração queria. E meu coração gritava por ela. Gritava por aquele laço. Gritava por aquele amor. Mas também tinha medo. Medo de assumir um papel que talvez não fosse meu. Medo de ferir o pai dela. Medo de me perder nessa história sem saber como sair. O pai dela se levantou devagar. Respirou fundo e se sentou ao meu lado no sofá. Uma proximidade que, até aquela noite, nunca tinha acontecido de forma tão natural ou tão carregada. Por alguns segundos, nenhum dos três disse nada, mas o silêncio ali não era vazio, era cheio, cheio de coisas que não tinham sido ditas, mas que todos sentiam. Ele foi o primeiro a quebrar. Quando ela nasceu, a voz dele falhou um pouco. A mãe dela morreu no parto. Eu senti um arrepio subir pela coluna. Eu sabia que a mãe tinha morrido, mas nunca tinha ouvido dele. E nunca daquela forma, íntima, confessada, despida. Ele continuou. Eu tentei ser tudo o que ela precisava, mas parou, procurando palavras. Eu estava quebrado. A menina tocou a perna dele, como se percebesse a dor. E ele sorriu para ela, um sorriso triste, cheio de história. Quando descobriram que ela jamais ouviria, ele disse, eu me culpei ainda mais. Eu o encarei. E eu vi aquilo. A culpa, a sombra, o peso que ele carregava sozinho todos esses anos. E quando ela não falou, ele respirou fundo, a voz tremendo. Eu achei que eu tinha falhado com ela. Aquilo me atravessou. Por quê? Na verdade, ele nunca tinha falhado por não saber o que fazer. A falha era o silêncio entre eles. Essa distância que ele nunca soube como preencher. E ela escolheu me amar primeiro.
E isso machucava. E o curava. Ao mesmo tempo, eu coloquei a mão sobre a dele, não como alguém que conforta o patrão, mas como alguém que conforta um ser humano machucado. E disse com sinceridade: ela não falou mamãe para te ferir. Ele balançou a cabeça. Eu sei. Ela falou porque encontrou em mim algo que ela precisava. Ele olhou para mim. E eu não dei isso a ela. Eu respirei fundo. Você deu tudo o que podia naquele momento. Não foi suficiente. Ela não precisava de perfeição. E sim de carinho, ele completou, cabisbaixo. Eu sorri com tristeza. E agora, ela precisa dos dois. A menina, cansada pela intensidade de tudo, se deitou devagar no sofá, com a cabeça no meu colo e os pés apoiados na perna do pai. Entre nós. Literalmente entre nós. Como um elo. Como um convite. Como um fio invisível amarrando tudo. Eu acariciava o cabelo dela. O pai dela acariciava os pés. E, pela primeira vez, eu senti que estávamos sincronizados. Não como chefe e funcionária. Não como mundos separados. Mas como duas pessoas orbitando a mesma luz, a mesma menina. Ele olhou para a filha, depois para mim, e disse, quase num sussurro: ela falou família. Eu fechei os olhos. Aquilo ecoou dentro de mim. Fundo, profundo, como se fosse mais do que uma palavra, como se fosse um destino. Quando abri os olhos, ele estava me olhando com uma expressão diferente, uma expressão que eu não sabia decifrar, mas que me atingiu, me assustou, me aproximou. Ele então respirou fundo e perguntou: se eu te pedisse, você ficaria? Eu senti meu coração disparar, como se tudo dentro de mim gritasse ao mesmo tempo. Eu olhei para ele. Olhei para ela, depois para ele de novo, e percebi que aquela pergunta não era só sobre trabalho, não era só sobre a menina, não era só sobre necessidade, era sobre nós, sobre esse nós que estava nascendo ali, numa noite de Natal. Eu engoli seco. As palavras não saíam. Ele percebeu. E, com uma honestidade que rareia no mundo, disse: não agora, não hoje, mas pense nisso. A menina apertou meu braço, como se sentisse o peso da decisão, e murmurou, já quase dormindo: mamãe, fica. Eu encostei minha testa na dela, e senti que minha vida estava mudando sem pedir permissão. Eu não respondi naquele momento, nem poderia. Meu coração ainda estava aprendendo a respirar, mas uma coisa, lá no fundo, eu já sabia. Algumas escolhas não são feitas com a mente, são feitas com amor. E naquela noite, o amor tinha falado mais alto do que qualquer coisa. A madrugada passou devagar, como se tivesse medo de nos tocar. Eu fiquei ali, sentada no sofá, com a menina dormindo no meu colo, entregue, confiando em mim de um jeito que doía e curava ao mesmo tempo. O pai dela também não se mexia. Ele dormiu encostado na lateral do sofá, com o braço ainda sobre as perninhas dela, como se temesse que qualquer movimento pudesse romper aquela paz frágil que tínhamos construído juntos. Era a primeira vez que eu os via assim, tão próximos, tão família, como se essa palavra tivesse finalmente entendido onde precisava se encaixar. Eu fiquei acordada grande parte da noite, não porque não conseguia dormir, mas porque não queria. Eu queria memorizar aquela imagem. A menina respirando devagar, pequena e frágil nos meus braços. O pai dela com o rosto sereno, despido da dureza que ele carregava durante o dia. Entre nós, um silêncio que não era vazio. Era o tipo de silêncio que conversa. Enquanto o amanhecer iluminava a sala devagar, eu percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Algo que eu estava tentando ignorar há semanas. Algo que começou como carinho pela menina, virou um laço e agora estava se transformando em algo maior, mais profundo, mais perigoso. Eu não deveria estar ali. Não assim, não sentindo tudo aquilo. Mas eu estava, e eu sentia. E, por mais que eu tentasse negar, eu já não conseguia ir embora. Quando o sol tocou o rosto dele, ele abriu os olhos devagar. A primeira coisa que ele viu foi a filha. A segunda, fui eu. E não sei explicar exatamente o que aconteceu naquele instante, mas eu vi. Eu vi algo nos olhos dele. Algo que ele tentou esconder imediatamente, mas eu percebi antes. Era gratidão. Era ternura.
Era medo. Era afeto. Ele levantou a cabeça, ainda sonolento, e sussurrou. Você ficou acordada? Eu balancei a cabeça. Um pouco. Ele passou a mão pelos cabelos, tentando se recompor, tentando recuperar aquele papel de homem seguro de si. Mas não funcionou. A noite tinha arrancado todas as máscaras. Ele olhou para a filha e sorriu daquele jeito que sempre me desmontava, tímido, contido, como se sorrir fosse algo raro e caro para ele. Ela dormiu tão bem, ele murmurou. Eu abaixei os olhos para ela. Ela se sentiu segura. Quando falei aquilo, o ar entre nós ficou diferente. Mais denso, mais sincero. Ele engoliu seco. Com você, ela sente coisas que nunca sentiu com mais ninguém. Eu senti meu coração bater mais forte. Tinha verdade demais ali. Vulnerabilidade demais. Não é só comigo, respondi suavemente. Ontem ela te abraçou. Te procurou. Isso é importante. Você é importante. Ele desviou o olhar, como se não soubesse lidar com elogios. Ou com carinho. Você viu o que ela disse? Ele murmurou, com a voz quase falhando. A palavra que ela usou. Família. Aquela palavra ficou pairando entre nós de novo. Eu passei a mão pelos cabelos da menina. Ele ficou me observando. E havia algo no olhar dele. Algo que eu tinha medo de nomear. Eu não quero expressionar. Ele começou, a voz baixa, contida. Ontem eu te pedi para pensar em ficar. Mas ele respirou fundo. Eu sei que essa escolha não é simples. Eu fiquei quieta. Porque sim, não era simples. E ele também sabia. Ele continuou. Eu sei que você tem uma vida além daqui. Que você tem sonhos, planos, talvez até alguém esperando por você. A última frase saiu mais pesada, quase amarga, como se doesse imaginar que eu tivesse alguém. Eu poderia ter mentido, poderia ter simplificado, mas eu falei a verdade. Não tenho ninguém esperando por mim. Ele levantou os olhos para mim, direto, profundo. Então, por que você ainda está indo embora? Eu respirei fundo. Porque eu tenho medo. Ele franziu o senho. Medo do quê? Eu olhei para ele. E pela primeira vez, disse aquilo em voz alta. Medo de sentir demais. Sentir por nós? Ele perguntou, hesitante, como se não quisesse supor. Eu fechei os olhos. Senti por vocês. Ele ficou em silêncio. E foi ali, naquele silêncio, que eu tive certeza. Ele também sentia. Mesmo que não soubesse como lidar. Mesmo que não soubesse como nomear. A menina começou a se mexer nos meus braços, acordando devagar. Abriu os olhinhos, sonolenta, e quando me viu, sorriu. Aquele sorriso que sempre parecia iluminar tudo. E então ela olhou para o pai e estendeu os braços para ele. Ele pegou a filha no colo, com um cuidado que nem sempre demonstrava. Ela abraçou o pescoço dele, apertando forte, e eu senti meu coração amolecer. Ele a segurou e sussurrou. Bom dia, meu amor. Ela encostou o rosto no dele, satisfeita. E então, ela esticou o braço livre para mim, chamando eu e ele ao mesmo tempo, como se dissesse, fiquem juntos. E quando eu encostei minha mão na dela, ele, sem pensar, encostou a dele por cima. De novo, aquele gesto, aquela conexão, aquele fio invisível. Mas, dessa vez, ele não soltou. Nós ficamos assim por alguns instantes, com a mãozinha dela unindo as nossas, como se fosse natural, como se fosse certo, como se fosse destino. Eu senti o ar na garganta prender. Ele também. Eu vi. E então ele disse, com a voz baixa, rouca, verdadeira. Fica. Não como um pedido profissional, não como um acordo, mas como um apelo do coração. Eu não respondi imediatamente, porque a resposta não era simples. Mas antes eu pudesse dizer qualquer coisa, a menina me puxou pela blusa, aproximou meu rosto do dela e sussurrou, do jeitinho dela. Mamãe. Aquele mamãe não era biológico, não era forçado, não era pedido, era sentimento. E ele ouviu. Ele engoliu a própria emoção, segurando firme a filha, mas não desviou dos meus olhos. Foi nesse instante que eu percebi. Não era só ela que estava me escolhendo. Ele também estava. Eu respirei fundo, com o coração disparado,
e disse apenas: "Me dá mais um dia." Ele assentiu. "Todos os dias que você precisar." A menina sorriu, e nós dois sorrimos de volta, porque, naquele amanhecer, nós três já não éramos os mesmos, e algo muito maior do que todos nós tinha começado ali. Eu sempre imaginei que o último dia em um emprego tivesse gosto de despedida. Aquela sensação amarga de que algo estava terminando. Caixas, abraços, promessas de vamos manter contato que quase nunca se cumprem. Mas aquele dia não parecia final. Parecia começo. Mesmo assim, quando saí da sala depois daquele amanhecer confuso, meu coração ainda estava dividido. Eu caminhava pelos corredores da casa com a sensação de que cada detalhe estava me testando. O cheiro suave de lavanda, a luz entrando pelas janelas, o som abafado das risadinhas dela lá em cima. Tudo parecia sussurrar: "Você já faz parte disso." E talvez fosse verdade. Talvez eu já tivesse cruzado uma linha invisível. Mas ainda existiam medos e dúvidas, e aquela sensação de que eu estava me aproximando demais de um lugar que não era meu. Ele desceu as escadas mais tarde, carregando a filha no colo. Ela estava com o cabelo bagunçado, ainda meio sonolenta, segurando um dos bichinhos de pelúcia que eu havia consertado para ela semanas antes. Quando me viu na cozinha, ela ergueu o bracinho imediatamente, me chamando, como se fosse óbvio, como se fosse natural, como se eu fosse dela. Ele percebeu, claro, e sorriu. Aquele sorriso pequeno, contido, que ele só mostrava quando algo realmente tocava. "Ela quer você," ele disse, com a voz baixa. Eu estendi os braços e ela veio com aquela confiança que sempre me desmontava. Se aninhou no meu colo como se fosse o lugar favorito dela no mundo. E, naquele momento, eu soube como eu iria embora depois disso. Mas eu ainda precisava tentar manter a cabeça no lugar, pelo menos por algumas horas. "Ela está melhor hoje," comentei, passando a mão nas costas dela. "Bem mais calma." Ele concordou. "Você fez a diferença ontem." A forma como ele disse aquilo me pegou de jeito. Tinha um peso emocional ali, uma gratidão que ele ainda não sabia expressar totalmente. E, ao mesmo tempo, tinha algo além, algo que ele estava tentando segurar. E eu também. Eu coloquei a menina na cadeirinha dela para o café da manhã e comecei a preparar as coisas, mas eu sentia o olhar dele em mim. Não era invasivo, não era intenso demais. Era curioso, atento, como se ele estivesse tentando decifrar algo em mim. E eu sabia exatamente o que. Depois de alguns minutos em silêncio, ele finalmente perguntou: "Você conseguiu dormir depois que subiu?" Eu quase ri. "Dormir? Depois de tudo o que tinha acontecido?" "Não muito," respondi. Minha cabeça estava cheia. Ele recostou no balcão, cruzando os braços. "Com o quê?" Eu respirei fundo. "Com vocês." Mas eu não podia dizer isso. Então eu disse a metade da verdade. Com o que eu deveria fazer hoje. Ele ficou quieto por alguns segundos. "E então? Você está pensando em ir embora mesmo?" Eu engoli seco. "Era o plano, lembra?" Ele não respondeu de imediato. Era como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. "Eu não quero te prender," ele disse, sério. "Mas também não quero que você vá embora por medo." Aquela frase me atingiu em cheio. Medo. Sim, era isso. Era exatamente isso. Eu estava com medo de ficar, mas estava mais ainda de partir. Ele deu alguns passos, aproximando-se de mim, devagar, como se tivesse medo de fazer qualquer movimento brusco que me afastasse. "Eu não sou bom com isso," ele continuou. "Não sei pedir. Não sei convencer. Não sei." Ele respirou fundo, cuidar da forma certa. Eu olhei e vi verdade em cada palavra. "Mas eu sei o que quero," ele disse, com a voz mais firme agora. "Quero que você fique, não só pela minha filha, mas por mim também." Meu coração parou. Parou mesmo, como se o ar tivesse sumido por um segundo. Eu não esperava que ele fosse dizer aquilo tão abertamente, nem tão cedo, nem daquele jeito. Ele parecia tão vulnerável quanto eu. Eu tentei responder, mas antes que qualquer palavra saísse, a menina chamou minha atenção com um som baixinho, quase um chamado. Ela olhou para mim e apontou para o peito. Depois colocou a mãozinha no próprio coração.
E repetiu: mamãe. O pai dela fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Aquela palavra mexia com ele de um jeito que eu já entendia. E mexia comigo de outro jeito completamente diferente. Eu me agachei ao lado dela e toquei a mãozinha dela com cuidado. Eu estou aqui, meu amor, sussurrei. A sala inteira ficou pequena, como se o mundo tivesse parado para nos observar. Ela me abraçou pelas pernas, forte, como se tivesse medo que eu desaparecesse. E eu senti no corpo inteiro. Senti que, naquele instante, ela estava me escolhendo de novo, com a pureza que só uma criança pode ter. Eu olhei para o pai dela, e ele estava me olhando também. Não precisa decidir agora, ele disse, com a voz suave. Mas, por favor, não vá embora hoje. Eu respirei fundo, e percebi que, desde o momento em que acordei naquele sofá com eles ao meu lado, a minha decisão já estava feita. Eu só não queria admitir. Eu fico, murmurei. Só por hoje. O sorriso que surgiu no rosto dele, aquele que ele tentou esconder, mas não conseguiu, me deu um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. Não era só alívio. Não era só gratidão. Era esperança. E talvez fosse o começo do que nenhum de nós dois tinha coragem de nomear ainda. A manhã passou com uma leveza estranha, como se estivéssemos todos tentando agir normalmente, mas sabendo que algo tinha mudado. A menina não desgrudou de mim. E ele também não se distanciou muito. E eu? Eu já nem fingia mais que não estava envolvida. Já tinha passado desse ponto há muito tempo. Só que, no fundo, eu sabia que aquele hoje que eu prometi não seria suficiente. Nem para ela, nem para ele, nem para mim. Porque, quando o coração já escolheu, o corpo inteiro acaba seguindo. E eu já estava seguindo, mesmo que ainda tivesse medo, mesmo que o caminho fosse incerto, mesmo que o mundo lá fora tentasse me puxar de volta. Eu já estava ficando, de verdade. E, pela primeira vez desde que entrei naquela casa, eu pensei, e se o que eu estava procurando esse tempo todo estivesse aqui o tempo todo? Eu sempre achei que decisões importantes vinham acompanhadas de clareza. Achei que o coração soltava um sinal luminoso, algo gritando é isso. Mas, naquele dia, eu percebi que decisões profundas não fazem barulho. Elas sussurram. Elas tocam devagar, como quem pede permissão para existir. E foi assim que eu percebi. Eu não estava apenas ficando por ela. Eu estava ficando por mim. A casa estava mais viva naquela manhã. Talvez fosse só o meu estado de espírito, mas parecia que tudo sorria. As luzes do corredor, o cheiro de comida, o som dos passos dela correndo pela sala enquanto segurava minha mão. O pai dela observava a cena de longe, não com o olhar duro e calculado do bilionário que o mundo enxergava, mas com o olhar suave de um homem que finalmente tinha encontrado algo que fazia sentido. Ele ficou me olhando por longos segundos. Eu senti. Aquilo queimava na pele. Você parece diferente hoje, ele comentou. Eu dei de ombros, tentando parecer natural. Talvez eu esteja. Ele se aproximou devagar, como se não quisesse quebrar o clima leve que a manhã trazia. Você pensou no que eu disse? Ele perguntou. Sobre ficar, de verdade. Eu respirei fundo. Pensei demais. Ele esperou, com uma paciência rara, com esperança disfarçada. E? Ele sussurrou. Eu deixei escapar um sorriso fraco. Estou com menos medo. Ele ergueu o rosto, surpreso. Menos medo? Uhul. Respondi. E, talvez seja um sinal. Ele deu um passo a mais. Ficou perto o suficiente para que eu sentisse o calor do corpo dele, mas não me tocou. Ele sempre me deixava escolher. Isso era o que mais me desmontava. Um sinal de quê? Ele perguntou. Eu segurei o olhar dele. Não fugi dessa vez. De que eu já estou aqui, respondi, tocando o próprio peito, mesmo quando tento ir embora. A expressão dele mudou. A maneira como ele respirou mudou. Eu senti a tensão nos ombros dele dissolver um pouco. E foi então que ele fez algo que raramente fazia. Ele falou sem pensar. Eu preciso de você. A sinceridade crua, sem proteção, sem cálculo, bateu em mim de um jeito que eu não estava pronta. Ele também percebeu, porque logo completou, nervoso.
Eu sei que isso parece demais ou cedo, mas é a verdade. Não quero esconder de você. Eu coloquei a mão na mesa para me apoiar, porque minhas pernas ficaram fracas por um segundo. Eu também preciso de vocês, admiti. Só, ainda estou aprendendo a aceitar isso. Ele sorriu. Não o sorriso tímido de antes. Um sorriso verdadeiro, aberto, leve. O tipo de sorriso que ele nunca mostrava para ninguém. A menina correu até nós, segurando um brinquedo e gritando do jeitinho dela, chamando nossa atenção. Quando chegou perto, levantou a mãozinha e pediu colo. Para mim. Ele me observou pegá-la no colo, ajeitar o cabelo dela, beijar a testa dela. E então disse, como se estivesse desvendando o mistério. Ela te ama. Eu segurei o olhar dele enquanto abraçava a menina. Eu sei, respondi baixinho. E eu amo ela também. A frase saiu sem esforço, sem medo, porque era verdade. Uma verdade que tinha crescido dentro de mim sem pedir permissão. Ele respirou fundo. Então fica, ele murmurou. Fica porque queremos você aqui. Fica porque você pertence a esse lugar. Fica porque... Ele hesitou. E então disse, por que isso aqui só é lá com você dentro dele? Aquela frase partiu algo dentro de mim, mas também reconstruiu tudo. Eu sentia as lágrimas queimarem, mas segurei. Toquei a mão dele devagar, só com a ponta dos dedos. A primeira vez que eu tomei a iniciativa. Ele fechou a mão sobre a minha. Com força, com necessidade, como quem finalmente alcança algo que esteve buscando há muito tempo. E eu soube, sem dúvida nenhuma, eu não ia embora. Nem naquele dia, nem no próximo, nem nunca. Durante o resto da tarde, nós três ficamos juntos como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele me ajudou a preparar o almoço. Eu ajudei a convencer a filha a comer os legumes. Ela nos juntava com as mãozinhas, como se tivesse certeza absoluta de que nós pertencíamos um ao outro. E, de certa forma, pertencíamos. No final do dia, quando coloquei a menina para dormir, senti ela segurar meu dedo com força, como se quisesse ter certeza de que eu estaria ali no dia seguinte. E eu estarei. Era a primeira vez que eu dizia isso para mim mesma com convicção. Quando saí do quarto, ele estava encostado na porta, me esperando, os braços cruzados. Mas o olhar estava entregue. Então, ele começou. Você fica? Eu respirei fundo. Fico, respondi, mas não mais como só por hoje. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquele momento fosse grande demais para caber em palavras. Obrigado, ele sussurrou. Não me agradeça, respondi. Eu também quero estar aqui. Ele sorriu, e pela primeira vez eu senti que estávamos prontos. Prontos para o que viesse. Prontos para nós. A véspera de Natal chegou como um sopro leve. A casa estava calma, silenciosa, envolvida por uma atmosfera que eu nunca tinha sentido ali antes. Não era luxo, não eram enfeites caros. Era aconchego. Ele colocou uma música suave. A menina correu pela sala com uma tiara de rena torta na cabeça. E eu sentia meu coração batendo no ritmo perfeito daquela noite. A lareira estava acesa. As luzes refletiam nos olhos dela quando ela olhava para mim. E cada movimento daquela criança parecia dizer: você veio, você ficou, você é nossa. O pai dela estava sentado no sofá, observando nós duas com um sorriso que ele nem tentava esconder. E então, aconteceu de novo. Ela se aproximou de mim devagar, segurando um desenho nas mãos. Era um rabisco infantil, torto, colorido, mas eu reconheci. 3 figuras. Uma alta, ele. Uma média, eu. Uma pequena, ela. E acima das 3 figuras, ela desenhou uma palavra que eu não estava preparada para ver. Família. Eu senti minhas pernas ficarem fracas. O ar ficou mais leve e, ao mesmo tempo, mais denso. Ela encostou o desenho no meu peito e me abraçou, com toda a força do mundo naquele corpinho pequeno. E então, pela primeira vez, ela disse de maneira clara, sem hesitar, sem tropeçar: mamãe. Eu senti a alma inteira tremer. Ele se levantou do sofá na mesma hora, como se tivesse sentido o impacto daquela palavra no ar, mas não se aproximou. Ficou ali, parado,
observando, deixando aquele momento ser nosso. Eu ajoelhei, abracei ela com cuidado e sussurrei: "Eu estou aqui, meu amor." "Mamãe," ela repetiu, mais forte desta vez. Eu fechei os olhos e deixei a emoção me atravessar sem me defender, porque eu não queria mais fugir. Quando me levantei, ele estava perto, muito perto. "Você ouviu?" Eu murmurei. Ele tocou meu rosto com delicadeza, a primeira vez que ele fez isso. "Ouvi," ele disse, com a voz rouca. "Ela escolheu você. E eu também." Meu coração bateu tão forte que eu não consegui responder de imediato. "Você já faz parte dela." Ele continuou. "E, se você deixar, faz parte de mim também." Eu fiquei olhando para ele, sentindo o peso e a verdade de cada palavra. E então, com uma coragem que eu não sabia que tinha, eu disse: "Eu não vou embora. Não mais." Ele fechou os olhos, como se aquilo fosse tudo o que ele precisava ouvir. Quando abriu, seus olhos estavam diferentes, quentes, profundos, vivos. Ele segurou minha mão, entrelaçou os dedos nos meus e disse: "Bem-vinda à nossa família." A menina nos abraçou pelos joelhos, juntando nossos corpos como sempre fazia, como se entendesse tudo, como se soubesse que era ela o laço que nos tinha unido desde o começo. E, naquela véspera de Natal, na última noite que deveria ter sido meu fim naquela casa, eu encontrei o que eu jamais imaginei. Um lar, um amor que não nasceu de romance barato, mas de cuidado real. Uma criança que me escolheu antes mesmo que eu tivesse tempo de entender. E um homem que aprendeu a sentir comigo, devagar, no ritmo certo. Naquela noite, quando nos sentamos os três juntos no sofá, eu percebi. Eu não era mais a governanta. Eu não era mais a visitante temporária. Eu era parte deles. E eles eram parte de mim. E assim, sem barulho, sem grandes discursos, sem promessas exageradas, nós viramos uma família.